Coração Acelerado. Veja o resumo dos capítulos de 29 de junho a 4 de julho. A semana começa com João Raul e Agrado descobrindo que Rony está tentando manipular a carreira de ambos. Enquanto isso, a Laurzinho surpreende Janete e Zuzu ao levá-las para a Itália. A viagem é um sucesso e o desfile da dupla brilha, deixando a marca de Zilá fora da exposição de Milão. Esse episódio desencadeia um confronto direto entre Agrado e Eduarda, mas, sob a mediação de Janete e Zuzu, o clima tenso dá lugar à reconciliação. O clima de rivalidade não para por aí. O grupo convence Sinara a entregar o livro de ervas de Nora e arma um plano para sabotar a participação do Zuzanete no tradicional festival de sucos. Paralelamente, João Raul organiza um jantar para reaproximar Irene e Valmir, iniciativa que termina em um clima romântico com direito a beijo entre o casal. O amor também está no ar para Leandro e Eduarda, que finalmente assumem um romance, assim como Malvino e Laurinha, que oficializam seus sentimentos. O grande gancho da semana acontece quando Rony pede ajuda de Nayane para convencer João Raul a embarcar em um cruzeiro musical. Para surpresa geral, João Raul e Agrado aceitam o convite, selando uma nova fase na relação, mas sem saber que o produtor já prepara uma nova armadilha. Em meio a isso, os conflitos se intensificam. A Laurzinho revela que levará Janete e Zuzu à Itália, confirmando os receios de Eva, que descobre a exclusão da marca de Zilá do evento em Milão. Já Nora tenta tranquilizar Sinara sobre o efeito do chá dado a Palhares, incentivando a neta a seguir com o rapaz. No festival, Osmar coloca o plano de sabotagem em prática, focando apenas em um tipo de suco de Janete e Zuzu. Contudo, o tiro sai pela culatra. Thalita rasga elogios ao Zuzanete em suas redes sociais, deixando Zilá e Rony furiosos com o fracasso de seus esquemas. Para fechar a semana, João Raul e Agrado compartilham a novidade do beijo com Luan e Eduarda, respectivamente, movimentando ainda mais os núcleos da trama. Depois de toda essa movimentação intensa em Coração Acelerado, a gente precisa parar um pouco para analisar o que está acontecendo com esses personagens, porque, cá entre nós, a trama atingiu um nível de complexidade que nos faz lembrar dos grandes clássicos da teledramaturgia nacional. Quando falamos de figuras como João Raul, Agrado e a própria figura do Rony, estamos falando de arquétipos que o público brasileiro aprendeu a amar e a detestar na mesma medida. Para quem acompanha a trajetória desses personagens, é impossível não notar como o peso da história de cada um molda essas atitudes impulsivas e os planos mirabolantes que vemos agora. O João Raul, por exemplo, é um personagem que carrega essa ambiguidade típica dos protagonistas que buscam redenção, mas que volta e meia, cai nas armadilhas de quem conhece seus pontos fracos. Ele é o reflexo daquele sujeito que tenta ser o mediador, o conciliador da turma, mas que lá no fundo, ainda luta para se desvencilhar de influências externas, como é o caso dessa relação tóxica com o Rony, que, sejamos sinceros, funciona como o grande catalisador de todo o caos que a gente vê na tela. Essa dinâmica entre Rony e o restante do núcleo é um estudo de caso sobre manipulação. Se a gente olhar para o histórico de participações desse personagem na trama, percebe que ele sempre ocupou esse lugar de quem puxa as cordas, sempre calculando cada passo para que a marca de Zilá, que é uma das grandes antagonistas morais dessa história, se mantenha no topo a qualquer custo. E é fascinante ver como a trajetória da Zilá se cruzou com a de Janete e Zuzu, uma dupla que, na minha visão, representa a inovação e o frescor que a trama precisava para não ficar estagnada em dramas muito pesados. Quando a gente vê o Laurzinho promovendo essa viagem para a Itália, não é apenas um evento na narrativa, é um marco. É o momento em que a história sai do ambiente doméstico e ganha uma escala internacional, o que por si só eleva o nível de exigência dos personagens. A exclusão da marca da Zilá em Milão não é apenas um detalhe de roteiro, é um ponto de virada que explica o desespero e a agressividade dela contra o grupo. Mas, indo além do que está acontecendo agora, eu fico pensando na evolução da Eduarda. Ela começou como alguém muito presa a um papel de coadjuvante, tentando navegar entre as vontades alheias, e o romance com o Leandro que vemos florescer agora é, na verdade, o desabrochar de uma personagem que finalmente encontrou um porto seguro, mas que, ao mesmo tempo, precisa lidar com a instabilidade do ambiente em que está inserida. A reconciliação entre ela e Agrado, mediada por Janete e Zuzu, foi um momento de uma maturidade rara. Geralmente as novelas tendem a arrastar os conflitos por meses, mas aqui a gente viu uma tentativa de diálogo, ainda que tenso. E esse é um ponto que eu particularmente acho muito positivo na construção desse roteiro, o fato de que os personagens não são puramente maus ou puramente bons.
Eles são movidos por inseguranças, por medo de perder o espaço, como a Sinara, que se vê envolvida no plano do livro de ervas da Nora. A Nora, aliás, é uma figura fascinante, quase uma mentora que, com sua sabedoria peculiar e esse uso de elementos naturais, acaba sendo o fio condutor de parte da trama. Agora precisamos falar sobre o Festival de Sucos. Pode parecer um cenário leve, quase cômico, mas é aí que a gente vê a verdadeira face da sabotagem. O plano do Osmar contra o Zuzanetti é o tipo de coisa que, na minha opinião, mostra o quanto a ganância cega as pessoas. Eles focaram tanto em tentar destruir o sucesso alheio que não viram o óbvio. A popularidade orgânica, representada pela Thalita nas redes sociais, é algo que não se compra nem se sabota com um truque barato. Esse tiro saindo pela culatra é a prova de que, no fundo, a autenticidade ainda tem um peso muito maior do que qualquer maquinação de bastidores. E é aqui que a gente faz a correlação com o passado desses personagens. Muitos deles já tentaram caminhos curtos anteriormente, já tentaram a vitória pela via do atalho, e o que a gente observa é que sempre que fazem isso, o resultado é o mesmo: frustração e um prejuízo ainda maior para a própria reputação. O que me chama a atenção também é o quanto a vida amorosa tem funcionado como um termômetro para as alianças profissionais. O beijo entre Irene e Valmir, que é o resultado de um esforço do João Raul para reaproximá-los, simboliza uma tentativa de restaurar uma ordem perdida. O amor, nesse contexto, aparece quase como uma tentativa de pacificação. Enquanto o ódio e a disputa por mercado tentam separar as pessoas, o afeto parece ser o único elemento capaz de unir os núcleos. Malvino e Laurinha oficializando o romance é outro exemplo disso. São personagens que estavam em órbitas diferentes e que agora se encontram, o que muda completamente a dinâmica de poder. Eu fico me perguntando, e isso é uma reflexão minha sobre a televisão brasileira atual, se a gente não está vivendo uma fase onde o público valoriza muito mais esses reencontros e essas resoluções de conflitos do que a vilania desenfreada. A gente se cansou um pouco de ver o mal por vencer o mal, e quer ver, sim, o planejamento, a estratégia e, acima de tudo, o reconhecimento do mérito, mesmo que através de tropeços. E tem o cruzeiro musical, né? O Roney usando a Nayane para convencer o João Raul a embarcar é, sem dúvida, o grande gancho da semana. É o clássico, convite irrecusável, que a gente sabe que vai dar problema. O fato de o João Raul aceitar, mesmo com todo o histórico de desconfiança que ele tem com o Roney, mostra que, no fim das contas, a vaidade ainda é o calcanhar de Aquiles de muita gente ali. Eles querem o sucesso, querem o palco, querem o reconhecimento internacional. E é isso que os mantém reféns de figuras como o Roney. É um ciclo. Eles sabem que há uma armadilha, ou pelo menos desconfiam que algo não está certo, mas a promessa de uma nova fase é uma tentação grande demais para ser ignorada. Para concluir, o que essa semana em Coração Acelerado entrega é um espelho das nossas próprias relações. A gente vive rodeado de pessoas que, como a Zilá, não aceitam a derrota, e de pessoas que, como Zuzanetti, tentam fazer o seu trabalho com qualidade, mesmo sob ataque. O que eu acho mais interessante é acompanhar como o roteiro costura esses núcleos. Não é fácil manter tantos personagens com personalidades tão fortes sem que a história pareça fragmentada, mas o autor está conseguindo fazer com que cada pequeno detalhe, como o chá da Nora ou o desfile na Itália, sirva a um propósito maior. Estamos diante de uma fase da novela onde as máscaras estão começando a cair. A reconciliação, a sabotagem, o romance, tudo isso está apontando para um momento em que as contas vão ser cobradas. E conhecendo o histórico desses personagens, eu diria para a gente preparar a pipoca, porque se o histórico se mantiver, o que vem pela frente promete ser ainda mais intenso, especialmente com essas novas alianças e o cruzeiro chegando. A televisão brasileira vive de momentos assim, onde o conflito pessoal vira um espetáculo, e é exatamente por isso que a gente não consegue parar de assistir. O que a gente viu nesta semana não foi apenas o desenrolar de uma trama, mas a consolidação de arcos que estão sendo construídos com muito cuidado. E se o tiro da sabotagem saiu pela culatra agora, a pergunta que fica é: até quando Roney vai conseguir segurar a onda antes que tudo desmorone de vez? Pelo visto, a próxima semana vai ser decisiva.